Série Transformação Pessoal. Isso aqui faz parte de uma playlist, tá? E a jornada dessa playlist começa agora. Os 3 primeiros vídeos são introdutórios. Essa primeira sessão da jornada dessa série. Você que quer investir o seu tempo em transformação pessoal de fato, ao invés de ficar assistindo entretenimento barato aqui no YouTube, você está no canal certo. Nos vídeos aqui no canal você não vai encontrar nenhuma promessa de solução milagrosa, por mais pretensioso que esse título que eu dei aqui para essa playlist seja, né? Transformação pessoal. Bem pretensioso, claro, faz parte. O que eu te prometo é que você, se você seguir esses vídeos, fizer os exercícios que eu for propondo para você e for colocando em prática tudo que você aprender aqui na tua vida, tiver insight aqui na tua vida, você vai realmente transformar a sua vida sozinho, por você mesmo. Não sou eu, é você a chave disso. A minha parte é tentar não ser muito chato no processo, tá bom? Vem comigo que a gente começa depois dessa vinheta aqui. O supercoach Michael Neill conta essa na primeira sessão nos livros dele, né? Uma experiência que ele teve quando ele era adolescente, numa peça de teatro que ele fazia um personagem porto-riquenho de uma gangue de Nova York, quando ele era pré-adolescente ali. Ele conta que em um ato com música, dança e tal, havia muitos atores e atrizes no palco. Era uma cena que transmitia uma provocação entre as gangues, um provocando o outro, uma gangue provocando a outra ali. Ele conta que foi um momento de muita entrega ao papel da cena. O suor escorria pelo rosto dele com a dança. E as provocações em outro idioma, né? Ele fala inglês, essas provocações eram em espanhol, né? Faziam tudo que parecia bem real, sabe? Foi quando um desses atores interpretando um personagem da gangue rival apontou para ele, ridicularizando a dança dele, do personagem dele, na verdade, né? Era o personagem do amigo dele fazendo aquilo com o personagem dele. O fenômeno que ele experimentou foi que de repente ele se sentiu furioso de verdade. Saiu do sério, sabe? Perdeu a linha. Ele não estava fingindo não, estava realmente indignado. Ele queria matar aquele personagem da gangue rival. Aí por sorte, tinha uma parte curiosa da mente dele ali, que estava observando a situação de fora, tipo metacognição, e que ofereceu uns contra-argumentos ali significativos para ele. Tipo, primeiramente, eu não sou porto-riquenho, ele pensou, né? Ora bolas. Segundo, aquele cara que está fazendo aquele papel ali, do personagem rival, ele é um grande amigo, e, né? Com quem eu saio para me divertir com frequência, ele pensou assim, né? E terceiro argumento, né? É que eles não estavam nas ruas de Nova York, eles estavam num palco, numa escola primária lá da cidade, primária não, né? De uma high school lá na cidade do interior deles, fazendo uma peça com uma centena de pessoas. Mesmo assim, a raiva que ele sentiu quando a pessoa que o amigo fingia ser insultou a pessoa que ele estava fingindo ser, né? Essa raiva era real, feito aço derretido incandescente, sabe? O que ele, e a gente pode concluir com essa história, é que se eu fizer de conta por tempo suficiente, ou com intensidade suficiente, como ser um membro de uma gangue porto-riquenha, né? Isso se torna real para mim. Eu começo a pensar, a sentir, a agir como se fosse verdade. De outra maneira, ele não se sentiria ofendido por sofrer um deboche por ser porto-riquenho na peça. Olha só. A pergunta que eu faço para você então, que está me assistindo aí. No que você acredita agora mesmo? Para um tempo para terminar as hastes de sentença incompletas que eu vou te passar a seguir. Pega lá um papel e uma caneta. Essa parte é importante. Lembra que eu sempre comentei isso nos outros vídeos? É importante para isso aqui. E pausa o vídeo para você fazer isso, tá? Você pode até fazer isso de cabeça, se o lugar onde você estiver não for mesmo conveniente para parar para anotar. Porém, eu preciso te encorajar fortemente a fazer isso. Nem que seja um bloco de notas do celular mesmo. Pausa e dá uma mexida no bloco de notas. Eu estou te falando isso porque esse registro vai mudar radicalmente quando a gente tiver completado a nossa jornada pelas sessões. Então, ele tem que existir para você poder ver a mudança, né? Senão você vai esquecer daqui a algum tempo. Então vamos lá vai, hein? A vida é, completa aí. Eu sou, completa aí. As pessoas são, completa aí. Dinheiro é. A coisa mais importante a saber sobre a felicidade é... pausa o vídeo. Agora, apesar de como você tiver terminado essas frases, é somente um pequeno insight de como você atualmente enxerga a realidade. Com sorte você respondeu honestamente, sabendo que ninguém, além de você, precisa ler essas respostas. Tá bom? Tu pausou, fez aí, anotou? Qualquer coisa, volta aí para ver de novo, tá? Olha de novo para as suas respostas. O quanto que elas soam certas para você? Você consegue pensar em muitas evidências para lastrear elas, essas respostas que você deu? O segredo que a gente vai explorar nessa sessão fundamenta o resto que a gente vai fazer junto. Porque ele explica por que a gente vê o que vê, ouve o que ouve, sente o que sente.
faz o que faz. É um segredo sobre o qual se tem falado a respeito por eras, por muitas tradições e culturas ao redor do mundo. E ele é secreto não porque ninguém quer que você saiba, não tem nada a ver isso, mas porque é bem difícil de falar a respeito. É como, sei lá, deixa eu pensar, é como tentar explicar o conceito de água para um peixe, sabe? Então, o segredo é que cada um de nós vive na sua própria realidade separada. Isso não é nenhum tipo de teoria esotérica, não. É um fato fisiológico. Peraí, vou explicar. Os nossos cérebros, eles filtram a informação através dos 5 sentidos. Paladar, olfato, tato, por aí vai. Em seguida, eles fazem representações dessa informação dentro das nossas mentes. A gente, então, tem a experiência dessas representações. Primeiro como pensamentos, claro. Depois como emoções. Porém, conforme a gente representa a informação nas nossas mentes, alguns pedaços de dados eles são inevitavelmente deletados, distorcidos e generalizados. Como todos nós deletamos, distorcemos e generalizamos aquela informação de uma maneira ligeiramente diferente um do outro, todos temos percepções um pouco ou às vezes completamente diferentes do que está acontecendo ao nosso redor. Em outras palavras, a maneira que a gente pensa determina o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, independentemente do que estiver se passando ao redor no nosso mundo ali. Em outras palavras, existe o que acontece e existe o que a gente pensa sobre o que acontece. E o que faz isso ser importante é que a parte definidora das nossas decisões, sentimentos e ações na vida, ela será baseada nos nossos pensamentos, não nos fatos objetivos. Caiu uma ficha aí? Isso nem é uma ideia nova, tampouco uma ideia associada a um campo de estudo particular. Na física quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg determina que nós jamais podemos estudar alguma coisa objetivamente porque o observador sempre influencia o observado. Psicólogos, eles falam sobre o efeito Pigmalião, né? Tem o efeito Pigmalião e o efeito Halo, eles são diferentes, mas são do mesmo gênero. E linguistas dizem, o mapa não é o território. William Shakespeare escreveu que não há nada bom ou ruim, mas pensar faz isso assim. A Bíblia, né? Porque como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Por aí vai. No fim das contas, eu costumo dizer que o mundo é o que você pensa que ele é. Ponto. Simples assim. Apesar de uma primeira olhada isso possa parecer uma ideia meio inócua, as implicações disso as alcançam bem longe. Se o mundo é o que você pensa que ele é, né? Então a vida se torna uma gigantesca profecia autorrealizável. As suas expectativas criam uma experiência. E se qualquer coisa acontecer que confunda as suas expectativas, olha só, você provavelmente vai encontrar uma maneira de explicar a coisa ou de encaixar ela na sua visão de mundo. Qualquer tentativa que você venha fazer para tentar provar as suas teorias sobre o mundo objetivamente, nunca vão ganhar uma aceitação universal. Porque você está criando esse mundo através da sua maneira de pensar. Enquanto as outras pessoas, elas estão criando o mundo delas através das próprias visões delas, próprios pensamentos delas. Vamos a mais um exercício para você ter a experiência do fenômeno por você mesmo, por si mesmo. Pega o papel e a caneta, lembra aí? Já está com ele aí? Se não tiver a mão, vamos lá. Bloco de notas, vê aí. Segundo, coloca um timer no seu celular de 30 segundos e olha ao redor, listando tudo que você puder ver que seja da cor verde. Olha em volta aí. Tá? Completa isso antes de passar para o próximo item, tá? Que eu vou te falar. Pausa o vídeo aqui agora. Pausou aí. Isso. Voltou, vamos lá. Terceiro, completou a lista? Pode largar a tua caneta. Assim que eu disser já, pausa o vídeo, fecha os olhos e tenta listar na tua cabeça tudo ao redor que tiver a cor marrom. Quantas coisas você consegue pensar de olho fechado? Logo depois. Se você de fato parou um minuto para fazer essa experiência, você vai ter tido uma experiência direta do efeito daquilo que você mantém na mente, né? De quanto isso tem um efeito direto sobre o que você experimenta no mundo. Se você ainda estiver meio atordoado, claro, tudo que você precisa lembrar é o seguinte: você sempre tende a ver o que quer que você estiver procurando. Ponto. Tudo que você vai aprender na nossa jornada dessa série aqui, dessa primeira sessão, vamos ter 10 dela, é baseado no fato de que você está criando a sua experiência de tudo através do jeito que você pensa a respeito disso. Você cria a sua própria experiência, é isso que eu estou te dizendo. Se você estiver tendo uma experiência fantástica, muito bem, você está criando essa experiência a partir da matéria-prima da sua vida, o tecido dos sonhos. Se você está tendo uma experiência horrível, muito bem, também. Você está criando isso e isso pode começar a mudar a qualquer momento, essa é a boa notícia.
Tudo porque, uma vez que você começa a entender como que os seus pensamentos criam a sua realidade, você não vai mais ser vítima do processo. Tá aí a situação? Vale a pena isso? Então vamos continuar. Vamos falar agora da caverna de Platão para o novo milênio, tá bom? Imagina que você está sentado numa sala de cinema assistindo um filme assustador. Filme de terror daquele horrível, sabe? O grito misturado com um chamado. O filme é bem feito e você é capturado no ponto em que tá todo afundado lá na cadeira, sabe? Quando a personagem bonita desce pela escadaria escura com uma lanterna velha, sabe? E as pilhas da lanterna começam a falhar ali misteriosamente. E logo que ela começa a ouvir uns rangidos esquisitos vindo do canto mais escuro ali do porão que ela tá, né? Você tá ali naquele momento, a música vai crescendo e você sabe que um monstro vai irromper da tela a qualquer momento. Você não sabe como, mas sabe que ele vai aparecer, não tem como, né? Aí o celular de alguém no cinema toca, repetindo efusivamente aquele riff de abertura daquela música bem chiclete, sabe? Bem chata, que quando gruda não sai da cabeça. Imagina, você estava assistindo naquele momento e aquele telefone tocando aquela música. Desse momento em diante, não importando o quanto envolvido você estava com o filme, vai ser difícil para você voltar a embarcar naquele mesmo estado emocional que você estava ali antes, né? Que o diretor de cinema trabalhou para colocar. Por isso que é bom desligar o celular no cinema, você quebra o efeito. Agora, vamos assistir outro filme junto. Esse é um filme sobre você. Ele tá cheio de problemas e obstáculos e triunfos e tragédias. É um filme em que você se vê fracassando em alcançar o que você quer alcançar. Sendo arrastado para baixo de novo, pela tua história pessoal trágica. Ou tendo sucesso contra as probabilidades, né, da realidade. E triunfando no final. É um filme sobre o quanto é difícil encontrar um amor verdadeiro. Ou o quão sortudo você é por ter encontrado o teu amor para você. Ou sobre como homens e mulheres são pecadores ou santos, ou sobre como as pessoas sempre têm boas intenções, ou sobre como sempre te apunhalam pelas costas. Pode ser sobre você estar preso, né? Tá preso a um cubículo, ou trabalha em sua própria sala de escritório, trabalhando de casa, ou nem trabalhando mesmo, sei lá. Esse é o filme da tua vida, pro bem ou pro mal. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Dessa vez, ao invés do telefone de alguém tocar, eu vou te pedir para você voltar a tua atenção para fora da tela. E para você vem comigo para a cabine de projeção lá em cima. Mas, antes da gente fazer isso, vamos falar um pouco sobre os princípios de criação. Tá? Pausando essa cena, vamos lá. Princípio de criação, então. Qualquer pintor, para ser mais eficaz em criar arte, ele precisa compreender os princípios básicos da pintura. Cor, textura, perspectiva, linha, sei lá o que mais. Claro, apenas compreender essas coisas provavelmente não vai fazer com que a sua próxima pintura seja, né, a Capela Sistina, uma obra de arte absurda. A próxima Mona Lisa, sei lá. Mas isso vai fazer com que seja bem mais provável que o seu trabalho se torne cada vez melhor, que você encontre cada vez mais alegria nessa criação. Esse que é o ponto. Da mesma maneira, se você quiser ser mais efetivo em criar a sua vida, olha só, como se fosse pintar, né, como se fosse arte, é importante compreender os princípios por trás da criação. Para compreender qualquer experiência, 3 elementos devem estar presentes. Vamos lá, para compreender. O primeiro elemento é energia. Sem uma matéria-prima sobre a qual a gente criar sobre, não tem como haver criação. O segundo elemento é consciência, que nos permite fazer diferenciações entre a gente e os outros. Nessa sopa espiritual é a nossa consciência individual, a habilidade que todos nós temos de experimentar a nossa própria versão separada do todo imutável. Com a nossa luz, a gente não conseguiria ver, né, a beleza do pôr do sol, ou mesmo de uma imagem, né, de um pôr do sol. Sem som, a gente não ia conseguir ouvir os pássaros cantando de manhã. Da mesma forma, a nossa consciência, literalmente, a nossa habilidade de estarmos conscientes de alguma coisa, é que permite que a gente experimente o que é que a gente esteja experimentando nas nossas vidas. Terceiro ponto aqui. O terceiro é o pensamento. Se fonte de energia for tinta, o pensamento é o pincel, nossa vida ela é tela e a nossa consciência é o que nos permite apreciar a pintura. É devido a diferentes pensamentos irem e virem das nossas mentes ao longo do dia que a nossa experiência está continuamente mudando. Porém, é devido a gente tender a focar no mesmo conjunto ilimitado de pensamentos durante o dia que há um senso de realidade coesa para a nossa experiência. Claro, o fato de um pensamento pipocar na sua cabeça não quer dizer que ele vai imediatamente se manifestar na sua vida. Se fosse assim, olha, né? Haveria muito mais mortes com acidentes em montanhas russas
por pessoas caindo de lugares altos também e por cabeças explodindo devido a estresse do que qualquer outras causas. Isso é bem trágica a realidade, né? Isso porque, em si, por si mesmos, os pensamentos não têm poder. É apenas quando você investe a sua energia, a sua consciência nesses pensamentos que eles começam a se tornar reais. Um pensamento sem o seu investimento pessoal não é mais poderoso que um saquinho de chá sem água quente. É apenas após você adicionar água fervente que o chá começa a infundir e a criar o sabor ali. Assim como é apenas por você adicionar sua concordância, energia a um pensamento, que ele começa a causar impacto na sua vida. O que faz com que os pensamentos pareçam ser tão poderosos é que quanto mais a gente investe nossa energia neles, mais reais eles começam a aparecer. Olha só que interessante. Isso explica porque o pensamento positivo, tão frequentemente, ele sai pela culatra. As pessoas não fazem aquilo direito, né? A ideia não é aquela que comum assim. Ele energiza pensamentos negativos ao invés de fazer as coisas que devem ser evitadas, né? Apenas notar os seus pensamentos negativos surgirem e permitir que eles se devaneçam. Vai quase sempre funcionar melhor do que trazer a polícia do pensamento para tentar controlar esses pensamentos. Tá entendendo? Então, para revisar, existem 3 coisas que são necessárias para que a gente experimente qualquer coisa. Primeira coisa, é preciso que haja uma base de ser. Eu estou chamando de energia, mas você pode tranquilamente chamar de espírito ou de fonte, sei lá, que vai funcionar do mesmo jeito. Segundo, é preciso que haja uma força criativa, nesse caso, pensamento. Terceiro, é preciso que haja uma maneira de experimentar e compreender tudo que está acontecendo nesse nível, nosso nível atual de consciência, digamos assim. Tendo dito isso aí, a gente chega numa espécie de fórmula, que é energia mais consciência mais pensamento é igual a criação. Energia mais pensamento mais consciência é igual a criação. Vamos voltar lá então agora para aquela cabine de projeção que eu estava contigo lá, que eu te trouxe. O que quer que esteja acontecendo na tela do filme é a sua experiência da vida. O que estiver sendo projetado naquela tela vai parecer real para você no limite em que aquilo se encaixa com o filme que você está acostumado a ver. O projetor, ele é a sua consciência. Ele simplesmente joga a luz brilhante da consciência no que quer que seja projetado diante dele. Se aquela luz não estiver ligada, né, digamos assim, se você estiver inconsciente, você não vai ter nenhuma consciência, nem experiência direta dos seus pensamentos. Assim. Cada rolo de filme rodando no projetor é feito dos seus pensamentos. Se você tem pensamentos assustadores, você vai ver coisas assustadoras na tela da sua experiência. E vai experimentar sentimentos assustadores, claro. Se você estiver projetando pensamentos românticos, você vai ver coisas românticas. Vai ver coisas românticas na tela. E você vai tender a ter sentimentos românticos no coração, claro. Comédias vão geralmente fazer a gente rir. E tragédias vão fazer a gente chorar. Isso é só o jeito que as coisas funcionam. O que energiza tudo isso? O que dá energia a tudo isso? A eletricidade por trás da vida, a energia subjacente do universo. O fluxo imanente, a gente poderia simplesmente dizer que o cinema inteiro é feito de energia da mesma forma, mas vamos deixar esse papo para um outro momento, ou para a série lá, o fluxo imanente que está aqui no canal. O que faz com que tudo isso importe? O que faz isso ser importante? Né? Onde eu quero chegar? Porque se você estiver assistindo a um filme que você não gosta, é pouco provável que você vá tentar mudar esse filme entrando em um longo debate sobre o assunto com um dos personagens da tela, não é verdade? Se você fizer isso, você provavelmente não espera que aquele personagem que você está assistindo no cinema vai te responder de volta. Seria loucura, né? Só que quando se trata do filme da sua vida, o primeiro lugar que a maioria de nós vai tentar mudar as coisas, por mais louco que isso possa parecer, é justamente na tela. A gente gasta todo o nosso tempo, dinheiro, energia, tentando mudar a nossa experiência fora. A gente acaba não se dando conta de que a coisa toda está sendo projetada de dentro para fora. Tá pegando o que eu estou querendo dizer? Então, como é que a gente muda as coisas se a gente não gostar do filme? Essa que é a pergunta. A resposta é fazendo um buraco diferente. Com um bando de coisas que eu estudei até hoje sobre foco, visão, determinação, as coisas mais importantes que eu aprendi com isso foram as seguintes. Primeira coisa, o que você acredita tende a se tornar verdade para você. Diferentemente de um mapa, qual reflete mais precisamente possível o território que ele descreve para poder ser útil, esse mapeamento que a gente faz dentro da nossa cabeça, ele acaba recriando o território quando ele descreve esse território. Com esses mapas, eles frequentemente se tornam profecias autorrealizáveis.
E a gente pode mudar a nossa experiência do mundo, por fim, o mundo em si, por mudar a maneira que a gente escolhe enxergar esse mundo. Em outras palavras, com o tempo, o mapa se torna o território. Se você vê o mundo como um lugar amigável, você vai tender a notar a maneira pela qual as coisas funcionam melhor. Devido a você estar procurando coisas amigáveis, elas acabam acontecendo, é muito mais provável que você encontre essas coisas acontecendo. Muitas vezes você vai até mesmo criar essas coisas com a sua intenção e com as suas ações. Segundo, você pode acreditar em qualquer coisa. Como assim? Sim. Para poder acreditar em alguma coisa, que alguma coisa é verdadeira, você simplesmente diz a si mesmo que aquilo é verdade, colhe evidências que apoiam a sua história e então você age de acordo com isso. Dessa maneira é possível se conduzir, se levar a acreditar em qualquer coisa. Então, ao invés de sempre tentar alinhar as suas crenças com a realidade, é possível que você alinhe essas crenças com aquilo que você mais deseja criar na sua vida. Você faz isso um processo útil para você. Então, quando você acredita consistentemente no que você quer, né, você pode começar a criar alguns resultados bem inacreditáveis. Olha só que interessante. Agora vamos a um exercício de coaching de nível 1. Você que não viu lá, presta atenção aí, que podem dar vários insights de nível 3 exercícios. Eu falo sobre esses níveis num dos episódios anteriores aqui da série. Se você não assistiu, quiser saber sobre o que eu estou falando aqui, o que eu estou referindo, sobre nível 1, nível 2, nível 3, eu acho que está no episódio 2 aqui dessa playlist mesmo, tá? Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele se chama Mudando o Filme da Sua Vida, tá? Pega o papel lá. Então, o primeiro passo é você escrever os seus 3 principais objetivos em qualquer área da tua vida. Tá com dúvidas sobre isso? Sobre áreas? Se você tiver dificuldade, então, de ver mais complexidade do que uma área pessoal e outra profissional, tenta considerar essas 12 áreas que eu vou te dizer aqui, tá? Se tiver com dúvida, usa essas áreas aqui, escolhe a que você quiser e eu coloco os objetivos, tá? Toma nota aí. 3 objetivos, pelo menos para uma dessas áreas, para esse exercício aqui funcionar. Relacionamentos amorosos, amizades, aventuras, ambiente, saúde, bem-estar, área intelectual, habilidades, espiritualidade e etos, né? Vida profissional, vida criativa, vida familiar, vida comunitária. A fonte dessas 12 áreas que eu te falei agora está no livro Código da Mente Extraordinária, do Vishen Lakhiani. Ele é diretor da Mind Valley. Lembrando, o que você precisa fazer nesse primeiro passo, então, desse exercício, é escolher os 3 principais objetivos para pelo menos uma dessas áreas aí. Tá bom? Parou? Fez isso? Então vamos seguir. Vamos ao segundo passo. Para cada um desses objetivos aí que você definiu, eu quero que você escreva algumas coisas em que seria útil acreditar. O que seria útil acreditar, já que você tem esses objetivos aí? Vamos lá. Por exemplo, meu objetivo, ser vendedor de melhor performance da minha empresa. Crenças úteis para eu ter. Vender é fácil e divertido para mim. Quanto mais pessoas eu falar, mais fácil para mim é vender. Aprender a vender vai fazer de mim uma pessoa mais espiritual. Não seria útil acreditar nisso? Então, beleza. Objetivo outro aqui, estar maravilhosamente casado ou casada com a pessoa certa para mim. Esse é o objetivo da pessoa, né? Primeira crença, existem muitas pessoas que poderiam ser perfeitas para mim. Segunda crença, eu sou excelente partido para casar. Terceira crença, o quanto mais eu estiver atraído ou atraída pelos outros, mais atraente eu serei para eles ou elas. Não vale a pena acreditar nisso? Então, beleza. Lembra o seguinte, a ideia aqui não é achar que o que você acredita é verdade, não é isso. É apenas qualquer coisa em que você acha que seria útil acreditar. Se você acreditasse naquilo, seria útil para você? Você se comportar em relação a isso? Então, vamos ao terceiro passo então aqui. Leve a si mesmo a acreditar no que você quer, executando as seguintes práticas, tá? A primeira prática, então, para você poder se levar a acreditar, diga a si mesmo que isso é verdade. Vou te explicar como. Você consegue acelerar o efeito disso por simplesmente repetir a afirmação de novo e de novo. Uma espécie de fisiologia da certeza. Só repetir. Para fazer isso, você tem que dizer a si mesmo alguma coisa que você sabe que é verdade, tá? Por exemplo, hoje é o dia tal, né? E o meu nome é tal. São verdades inquestionáveis. Então, você repete a crença que você quer acreditar ali, usando o mesmo tom de voz e postura física que você acabou de usar para dizer o que você sabia ser verdade. Um exercício, vai praticando. É possível que você precise tentar aí algumas vezes, né? Talvez umas centenas de vezes, mas quando você puder igualar o tom e o padrão fisiológico e sentir que está ficando bom, você vai sentir a sua nova crença assim sendo mais verdadeira. E essa sensação que você está procurando. Segunda prática agora aqui para isso. Quero que você colhe evidências daquilo que é verdade, de que aquilo que você quer acreditar é verdade. Conecta cada crença que você quer acreditar na sua lista, no formato que eu vou te passar agora. E preencha as lacunas, quantas vezes você puder, tá bom? Eu sei que isso é verdade para mim porque, lacuna,
Aí, por exemplo, e preenche para cada crença. Vou dar um exemplo aqui do exercício funcionando, para te ajudar. Crença desejada. Quanto mais eu estou atraído por outras pessoas, mais atraente eu serei para elas. Eu quero acreditar nisso? Não quero? Beleza. Aí eu digo, eu sei que isso é verdade para mim, porque eu estou sempre mais atraído pelas pessoas quando elas estão acesas de dentro. Por exemplo, a maneira que aquela garota pareceu tão linda quando ela sorriu para o namorado dela no restaurante outro dia. Não é uma evidência para mim? Eu estou procurando evidências para eu acreditar naquilo. Terceira prática agora, haja como se fosse verdade. Vou explicar como. Pergunta a si mesmo. Se eu soubesse a crença em que você acreditar, o que eu faria para conseguir o que eu quero? Vou dar o exemplo aqui agora. Então, como é que essa prática funciona também, tá? Vamos lá então, a estrutura é se eu soubesse, então vamos lá. Se eu soubesse que, qual é a crença? Se eu soubesse que aprender a vender me tornaria uma pessoa mais espiritualizada, aí agora, o que eu faria para me tornar o melhor vendedor, o vendedor de melhor performance da minha empresa? Tá entendendo? Aí outra aqui, se eu soubesse que eu sou um excelente partido para casar, o que eu faria para encontrar a pessoa perfeita para mim? E responde, tá? Pensa aí várias respostas se puder. Agora, vamos ao quarto e último passo, o último passo desse exercício já, tá? Não é mais prática não. Quando você tiver elaborado a tua lista de ações aí, escolhe pelo menos uma dessas ações para você tomar nas próximas 24 horas. Isso é uma decisão, um momento de decisão, seu destino é moldado. E a gente fecha esse exercício agora. Agora vamos adiante. O papo entra em 100 reclamações. Vamos falar sobre isso, de não reclamações. Então, como reclamar é o oposto da criação, uma tarefa que eu frequentemente dou aos meus clientes quando a gente começa a trabalhar num processo é colocar eles numa espécie de jejum de reclamações. Quer dizer, eu peço para eles ficarem um dia, uma semana, um mês, um trimestre, 6 meses, sem reclamar deliberadamente. Em voz alta, pelo menos, né? Sobre qualquer coisa. Isso não quer dizer que se eles pedirem uma pizza e o atendente trouxer a salada, eles não devam mandar voltar. Por favor, troca aqui, essa pizza não está do jeito que eu gostaria, por favor, troca. Tudo bem. Isso só não significa significa para que eles não vão persistir com aquilo, numa lista de reclamações com o garçom, com os amigos, com o gerente do restaurante, e a página do Reclame Aqui, sobre o quanto o mundo se tornou um lugar péssimo para pessoas trabalhadoras, que não conseguem nem mesmo pedir um pedaço de pizza, sem ter que lidar com a incompetência chucra e um possível caso de negligência criminosa. Isso é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, tipo blá 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 blá. Parou. Criar um jejum de reclamações para si mesmo. Cria isso para você. Se determina a ficar uma semana sem reclamar. Se você reclamar, mesmo que uma vez só nessa semana, e você certamente vai, posso te garantir isso. Começa de novo do dia 0, tá bom? Do dia 0. Isso aí, na primeira vez que eu fiz isso, me tomou um pouco mais da metade de um ano para completar o exercício de uma semana pela primeira vez. Eu mesmo posso te dizer com certeza absoluta que a mudança, ela realmente vai valer incrivelmente a pena. Tenta aí, sério. Vamos falar agora de ir de vítima ao criador, por isso que eu falei, né, daquilo ali. Por acaso você já teve uma situação de estresse? Você já viu um filme daqueles bem poderosos, de ação? Você já leu um romance triste? Ou um livro inspirador? Assistiu um vídeo inspirador? Posso garantir que você nunca fez isso. Como assim? E eu digo isso na prática porque cada uma dessas qualidades, estresse, poder, tristeza, inspiração, elas estão dentro de você. Elas não são parte do evento que você está atribuindo ali. É você quem está experimentando o estresse, o poder, a tristeza, a inspiração. De fato, né? Falando bioquimicamente, você que está criando essas coisas dentro de você. Elas não vêm de fora. O que faz isso aí ser uma coisa importante? Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante isso? Porque quando você age, né, como se a sua experiência fosse criada de fora para dentro, você vai experimentar a si mesmo como vítima. No minuto em que você assume a responsabilidade por criar sua experiência de dentro para fora, você reassume a sua posição de criador da própria vida. Eu vou te dar um exemplo de um dos meus clientes aqui. Vamos chamar ele de Heitor, tá bom? Vamos lá. O Heitor, ele era o que eu chamo de vítima do sucesso, vítima de sucesso. Ele tinha todo tipo de coisas maravilhosas na vida, mas por ele não fazer ideia do que ele estava criando, de que ele estava criando a própria experiência dele, ele vivia num medo constante de tudo ser tomado dele. De repente ele podia perder tudo. Uau! Apesar dele fazer um monte de dinheiro, por padrão da maioria das pessoas, ele nunca sentiu como se ele tivesse dinheiro suficiente. Quando eu pedi a ele que ele me dissesse algum dos pensamentos que ele tinha sobre dinheiro, ele explicou com grande seriedade, né? E tentando me ensinar, ainda legal isso. Fazer dinheiro é difícil.
Gerenciar dinheiro é estressante e perder dinheiro seria a coisa mais aterrorizante do mundo. O objetivo dele para o processo de coaching era para que eu ajudasse ele a fazer um monte de dinheiro, para que ele não tivesse que se preocupar mais com isso. O coach com essa cabeça assim, né? Falei para ele sobre a distinção, né, que eu falei aqui com vocês agora, de dentro para fora. Com ele eu pedi para que ele refizesse algumas afirmações que ele tinha feito. Dessa vez assumindo a responsabilidade pela experiência dele com o dinheiro. Aí eu vou contar aqui para você como é que ele apresentou isso aí que eu pedi. Ele escreveu assim: eu acho difícil fazer dinheiro. Eu acho estressante gerenciar dinheiro. Eu acho a ideia de perder dinheiro aterrorizante. Aí, só por diversão, então, o que eu fiz? Eu pedi a ele para ele dar um passo adiante de verdadeiramente pensar a si mesmo como criador da própria experiência. Na sequência, eu pontuei que da mesma maneira que os nossos pensamentos eles estão sempre mudando, a nossa experiência das coisas raramente é constante. Apesar da gente sempre descrever ela como se ela fosse constante. Eu vou contar o que ele trouxe nessa nova tarefa aí. Ele escreveu assim: eu frequentemente crio a experiência de dificuldade quando eu faço o que eu faço para ganhar dinheiro. Eu frequentemente me estresso quando eu penso em administrar meu dinheiro. Eu frequentemente me aterrorizo por pensar sobre perder o que eu tenho e projetar isso para o futuro. Agora sim, isso aí deu a gente os nossos novos objetivos para ele trabalhar no processo de coaching. Depois de começar legal. Primeiro, experimentar mais tranquilidade e mais bem-estar no trabalho dele. Temos o objetivo. Segundo, experimentar mais facilidade e bem-estar enquanto ele administrava o dinheiro dele ali. E terceiro, motivar a si mesmo a tomar decisões financeiras inteligentes por inspirar a si mesmo ao invés de aterrorizar a si mesmo, né? E quarto, experimentar a si mesmo como dono da própria vida e criador da própria experiência, capaz de criar prazer, satisfação e significado em tudo que ele fizer. Aí agora a gente tem um processo de coaching. Legal. Não apenas ele foi capaz de transformar a experiência dele sobre dinheiro no curso dos primeiros poucos meses comigo, mas dentro de um ano ele estava fazendo mais, se preocupando menos. Nas palavras dele, criar uma experiência maravilhosa de estar vivo. Olha só, vivacidade dos produtos do coaching. Vivacidade, autogeração. Né? Vamos ao exercício aqui, depois eu falo isso. Parabéns por você estar me acompanhando até aqui. Hein? Imagina quando você tiver completado as 10 sessões, igual essa daqui. Vamos lá? De quem é a vida afinal? Esse é o nome do movimento aqui da ferramenta agora. Então, como primeiro passo, escreve um parágrafo ou dois sobre a situação ou área da tua vida que você gostaria de que as coisas fossem diferentes. Na área que você... Né? Situação ou área que você gostaria que fosse diferente. Vou dar um exemplo de uma mulher com um problema com o relacionamento atual. Tá? Ela escrevendo, tá? Como é que escreve? Vou te dar um exemplo dela. Ela escreveu assim, ó: meu relacionamento, ele tá simplesmente péssimo. Eu achei que eu tinha encontrado um cara ótimo, mas obviamente eu entendi isso errado. Ele é obsessivo, ele é temperamental, é impossível de conviver. Essa é a situação que ela escreveu ali, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa com a tua situação, ou área. Volta para o que você escreveu e circula quaisquer frases em que você tiver atribuído qualidades de ser, né? Estresse, tranquilidade, dificuldade, medo, por aí vai. Há outras coisas ou pessoas, né? Ou eventos externos. Circula isso. Tá? Terceiro passo. Reescreve agora a sua história como se essas qualidades elas fossem coisas que você mesmo traz à sua experiência. Não como coisas que você tira da experiência. Tá? Se você preferir, leve em conta que a maioria das experiências são temporárias, imutáveis. Por exemplo, um caso aqui. Eu realmente não estou gostando do meu relacionamento com o Antônio no momento. Eu gosto de um monte de coisas dele, mas eu acho difícil de lidar quando ele parece estar dentro da própria cabeça, ao invés de estar ali presente comigo. Pronto. Tá vendo como é que mudou já a frase? Então, quarto passo, só pode se divertir. Reescreve a sua história como se você fosse verdadeiramente o criador da tua experiência, como se a responsabilidade fosse toda sua por criar aquilo. Quais seriam as suas metas? Quais seriam as suas intenções para criar mais do que você quer, ao invés daquilo que não quer? Então vamos lá. Sempre que eu vejo o Antônio franzindo a testa ou que eu faço uma pergunta e apenas recebo um grunhido como resposta, eu vou para minha cabeça e crio cenários de pesadelos sobre como será terrível daqui a 20 anos. Eu me coloco realmente triste e com raiva, na esperança de que se eu ficar apenas com raiva suficiente, eu vou achar coragem para falar com o Antônio sobre isso e seguir com a minha vida.
O que eu realmente quero é me sentir feliz internamente, independentemente do que está acontecendo com o Antônio, e estar lá pelo Antônio, se ele quiser, quando ele quiser que eu esteja. Se ele realmente não quiser mudar, eu quero me sentir pronto ou pronta pronta, né, no caso da mulher, né, e apta a seguir em frente. Esse é o caso. Tá vendo? A gente completa esse exercício e essa sessão de vídeo agora. Essa sessão inteira, esses vídeos, né, esses exercícios vão ter diferença para você. E que você tenha tomado um tempo para fazer esses exercícios. Eles que vão colocar você na rota de transformação mesmo, tá bom? Lembra de deixar o like aqui embaixo, ainda é o YouTube isso aqui, e comentar com um app, sei lá, qualquer coisa no comentário para ajudar a máquina do YouTube a deixar esse negócio aqui relevante. E claro, se você puder, aí que é a parte importante, compartilha essa playlist aqui contando a história da diferença que eu estou fazendo para você, tá? É isso que faz as pessoas virem. A próxima sessão é sobre a ideia de que você nasceu para ser feliz, tá bom? Te espero lá, até lá!